estudar agora, para nossa segunda aula de hoje, História e Geografia de Santa Catarina. Nós vamos ali na página 34 e falar um pouco sobre os africanos em Santa Catarina. Bom, lá pelo século XVI, os escravos africanos começaram a chegar aqui no nosso estado, mas eles não vinham primeiramente para Santa Catarina. Primeiro eles desembarcavam no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro eles vinham para Santa Catarina. Deem uma olhadinha no mapa e olhem das regiões em que esses africanos vieram. Eles saíram ali da Guiné-Bissau, Guiné, do Congo, República Democrática do Congo e Angola. De lá eles iam primeiro para o Rio de Janeiro e depois eles vinham para aqui, para Santa Catarina. Esses africanos eram tragos para o nosso país desde lá do começo da colonização, onde nós vimos quando os portugueses começaram a vir para cá. Mas só lá pelo século XVIII é que eles começaram a vir em mais quantidade para o nosso estado de Santa Catarina. Antes era mais para as outras regiões, depois é que eles começaram a vir mais para cá. Então, os africanos que vinham para cá, eles vinham para exercer totalmente o trabalho de domésticos, carregadores do porto, das armações, peões, atendentes dos comércios, das lojas e entre outras funções. Vocês lembram que a prof falou sobre as armações? As armações eram onde tinham a matança, digamos assim, e o armazenamento das baleias. Então, esses escravos, digamos que a rotina de trabalho deles era acordar muito cedo, acabar muito tarde, e os homens se responsabilizavam por a carregamento de animais, toda a parte de carregar peso e a parte da extração do óleo das baleias, que naquela época a extração do óleo era utilizada para gerar energia para aquela região. Lembra que a prof falou que o óleo da baleia ele é muito denso, muito grosso, então ele não servia para alimento. Era mais para aquela região ali que fazia com que o óleo da baleia fosse revertido em energia. Todas as vezes que nós falamos sobre a grande região de Santa Catarina, sobre todos os povoamentos, a gente falou da quantidade de colheita, da quantidade de plantação, da quantidade de hortaliças que tinha na nossa região. Mas os escravos, eles não tinham direito a toda essa fartura. A única coisa que eles comiam era farinha de mandioca e carne bovina. Apenas. Um trabalho pesado e alimentação horrível. Enquanto todos os restantes, todas as pessoas livres tinham uma alimentação muito vasta, tinham uma alimentação muito rica, com grande diversidade de tanto proteínas, hortaliças, vitaminas, uma refeição digna para qualquer pessoa, completa. Prof, mas eram só os homens que eram escravizados? Não. As crianças africanas também eram escravizadas. Desde cedo elas não tinham vida de criança. Elas eram obrigadas a aprender todas as tarefas que ali, futuramente, quando crescessem, iam exercer também. E as mulheres também eram escravas. Elas iam ajudar nas tarefas domésticas. Ajudar não. Fazer as tarefas domésticas. Eram costureiras, amas de leite, engomadeiras, entre várias outras funções. Elas eram quem cuidava praticamente de uma casa. Amas de leite seriam assim: uma proprietária, uma dona de uma escrava, tinha os seus filhos e não conseguiria amamentar, não conseguiria produzir o leite. Quem é que era responsável pela criação e amamentação e alimentação daquela criança? Uma escrava. Toda a faxina da casa, todo o cozimento dos alimentos, toda a organização, ou seja, elas eram verdadeiras donas de casas sem ter direito a uma alimentação saudável, sem ter os direitos normais, dignos de qualquer pessoa. Então, como todos os escravos, todas as pessoas que vieram contra a vontade, eu disse escravos africanos por quê? Porque, como a gente sabe, os índios também estavam sendo escravizados nessa época. Então, eles viam contra a vontade, se deixava a região deles de origem, o país deles de origem, era obrigado a vir para o nosso país trabalhar para receber nada. Eles não tinham no final do mês um pagamento, eles não tinham uma valorização. Era trabalhar, trabalhar, trabalhar,
sofrer, porque não tinha uma alimentação, não tinha uma recompensa, não tinha uma casa digna e era sempre sugado, quanto mais eles queriam, e o povo sempre cedendo, sem poder reclamar. Eles foram retirados do país deles, vindo e jogado num país que eles não sabiam, às vezes, nem falar a língua direito. Turminha, agora vocês vão responder as atividades da página 35, 36 e 37. A página 35, ele vai pedir para vocês refazerem uma representação dos portugueses e dos africanos. Desenhe as atividades desenvolvidas. Eu falei mais sobre as atividades desenvolvidas pelos escravos, que é mais o nosso foco da nossa conteúdo de hoje. Mas não esqueçam, como a prof fala, todos os conteúdos mais teóricos, eles são baseados em leituras e conhecimento da história. Então, deem uma lida no texto. Façam a leitura, por quê? Porque todas as questões são baseadas em conhecimento e interpretação do texto. Coleta as informações dentro do texto. Então, boa leitura, concentração e vamos fazer as atividades. Beijos e até amanhã!